1991, foi o ano em que um acontecimento mudaria para sempre a forma com a qual eu veria a vida novamente, algo que o mundo material não conhece, logo, não compreende. Na época, eu era militar da aeronáutica, servia no Comar, Comando Aéreo Regional em Belém, no estado do Pará. E como um jovem de 19 anos recém-chegado do interior do estado, sem qualquer estrutura de moradia e financeira, não tive outra escolha. A única opção era morar no quartel. Nas minhas conversas com outros militares, conheci um soldado da primeira classe por nome Valois, que era músico corneteiro. Ele me ajudou muito nas horas difíceis, e foi quem muito contribuiu para minha entrada na banda de música do quartel. Deu muita força para que eu fizesse parte do quadro de corneteiro do comando aéreo. Certo dia, ao conversar com o amigo Valois, falei dos meus problemas em morar no quartel, os horários, a comida, o estresse que era aquela rotina sem fim. E com um gesto de amizade e sensibilizado com a minha situação, disse-me: Rogério, meu nome de guerra no quartel. Por que não vens morar com a gente? Naquele momento, fiquei surpreso, e ao mesmo tempo, alegre com a pergunta, pois era tudo o que eu gostaria de ouvir. Afinal, depois de tantos meses naquela rotina sem fim, sem poder fazer nada, cumprindo horário para tudo, como um bom laranjeiro que eu era, respondi: aceito sim, mas, quem é a gente a que você se refere? O amigo Valois respondeu com um grande sorriso: eu, meus 2 primos, minha irmã, e a amiga dela. Nós podemos dividir o aluguel, e fica pouquinho para cada um pagar. Se quiseres, podes ir hoje mesmo. Foi tudo muito rápido. Arrumei o meu armário, peguei meus poucos pertences, ou melhor dizendo, todos os meus pertences. Enchi a velha mochila e saí rumo à liberdade. Lembro como se fosse hoje. Fui saindo pelos corredores do alojamento do batalhão de infantaria, até chegar à pista de acesso de saída do quartel, com uma grande esperança de poder morar em uma casa, com amigos que eu pudesse conversar, sair, dormir um pouco mais, e enfim, estar livre dos infinitos horários, sem falar dos serviços extras quando faltava alguém na escala de serviço. Assim, eu e meu amigo Valois, fomos à casa em que ele me falara. Na verdade, eu nem queria saber onde era, como era, ou de que era. Eu queria mesmo era chegar logo, deixar minha mochila, e armar uma rede para descansar um pouco. Pegamos o ônibus em frente ao antigo colégio Lauro Sodré. Lembro com precisão, era o Pedreira. Fomos em direção ao bairro da Pedreira, até chegarmos ao antigo bairro da Matinha, atual bairro de Fátima. Após saltarmos do ônibus, ainda andamos um bom trecho a pé, passamos por uma pequena ponte de madeira, até chegarmos a uma pista de pissarra. Entramos em uma pequena viela, e lá estava a casa. Era uma casa de madeira, 2 andares, bem em frente a um enorme canal de esgoto com um cheiro nada agradável, mas era a casa em que tudo iria acontecer, algo que mudaria para sempre a minha vida. Ao entrarmos na casa, Valois apresentou sua irmã. Era uma moça extrovertida, bem parecida fisicamente com o irmão, gordinho e alegre. Fui apresentado também para sua colega, e seus 2 primos. Ele me mostrou a casa e conversamos sobre onde eu iria dormir. Fiquei em um quarto na parte de cima em que dividi com um dos primos do Valois. Após termos conversado bastante, coloquei minha mochila no quarto, armei minha rede, e tirei um belo sono, o que aliás, não tirava há muito tempo. Os dias foram passando, e eu sempre com os pensamentos no futuro e no que eu teria que fazer para vencer tantos obstáculos e tantas dificuldades que a vida me apresentava. Lembro que a vida naquele lugar era muito difícil, pois todos nós sobrevivíamos com um salário muito baixo, e por várias vezes, tínhamos que fazer coleta para almoçar ou jantar, isso quando dava. E apesar de sermos solidários uns com os outros, sempre havia desavenças. Então, os conflitos eram inevitáveis. Eles eram na maioria das vezes, por causa dos afazeres da casa. Eu era o único evangélico, os demais, eram católicos. A irmã de Valois, era ex-freira. E sua amiga, apesar de falarmos bem pouco, era uma católica bem fervorosa. Os primos eram uma incógnita, às vezes, falavam umas coisas meio estranhas de suas religiosidades, mas aceitavam bem minha presença. O único que comigo conversava bastante sobre religião, fé e a Bíblia era Valois. Passávamos um bom tempo conversando sobre o assunto. Durante minha estadia, conheci algumas pessoas da vizinhança,
Uma comunidade muito humilde, e com o contato, descobri que fazer amizades era algo que requereria muitos cuidados, pois em cada esquina havia pontos de drogas, a área era cercada por marginais, porém, havia muita gente boa e trabalhadora, apesar destes problemas do local. Antes de receber o convite para ir morar com Valois, eu tinha tirado um mês de férias por ter completado um ano de serviço na aeronáutica. Então resolvi ir para minha cidade natal Salinópolis, interior do estado do Pará. Lá, me encontrei com amigos de infância, pessoas que para mim pareciam boas amizades. E foi em meio às conversas, aos convites e às rodadas de risos e brincadeiras, que fui me envolvendo com um ambiente de festa e bebidas. E sem perceber, fui me envolvendo por um caminho que me desviava totalmente do caminho de Deus. Lembro que aos domingos, minha mãe me perguntava: Sandro, hoje vais para a igreja? Já está na hora. E eu sempre respondia: vou mais tarde, vá logo, que depois eu vou. Quando minha mãe saía, eu dava um tempo, e me arrumava para também sair, mas o caminho não era o da igreja, o caminho era outro, o das festas e das badalações. Para mim, estar em meio àquelas pessoas parecia agradável, nada que pudesse prejudicar a minha vida, a minha maneira de pensar ou de agir, ou que pudesse interferir na minha comunhão com Deus. E assim, como quem vai a um lugar só para dar uma olhadinha, é que ingressei naquela triste história de vida. Lembro de uma madrugada, em que bati na porta do pequeno comércio, bar, de meu pai, que ficava na frente de nossa casa. Meu irmão caçula que dormia no local abriu a porta, entrei, e passei direto para uma cama que ficava no quartinho ao lado. Eu estava muito cansado, deitei ainda meio sonolento. Foi quando, ao fechar meus olhos, senti dois braços fortes saindo debaixo da cama. Um me apertava o peito e o outro a minha área genital. Tentei abrir meus olhos, mas já não conseguia. E mesmo com os olhos fechados, visualizei aqueles braços fortes e negros a me puxarem para baixo, apertando-me na cama firmemente. Na agonia de não conseguir abrir meus olhos, e nem respirar direito, lembrei de Jesus, clamei por seu nome, quase sem força. Jesus. Naquele instante, aquelas mãos e aquela opressão me soltaram. Ainda atordoado, refleti sobre minha vida e sobre tudo, orei a Deus pedindo proteção, mas, infelizmente, ainda não tinha me arrependido de meus erros. Ainda me encontrava envolvido naquela rotina, da qual era prisioneiro, pois não conseguia encontrar a libertação de que tanto precisava. Os dias se passaram, e tive que voltar a Belém, de volta ao quartel. Os dias seriam longos, e sem saber, eu havia levado algo a mais em minha bagagem. Os dias passaram, e eu já me encontrava totalmente longe do caminho de Deus, mas na minha concepção, ainda permanecia bem próximo dele. Eu achava que tudo que fazia não havia me afastado de minha crença e de meus ideais e princípios. A minha grande e fantasiosa ilusão era de que tudo que eu fazia somente estava um pouco errado, mas nada tão sério que pudesse me afastar dos planos de Deus. E esse foi o meu maior engano. O diabo e seus anjos já estavam tramando e arquitetando seus planos contra mim, para que assim, os planos de Deus em minha vida fossem frustrados, e eu simplesmente, de forma insensata e desobediente, levantei a bandeira de largada e de entrada para que tudo acontecesse. Sendo assim, a guerra já estava travada, e eu seria a próxima vítima das emboscadas de Satanás. Recordo-me como se fosse hoje. Tudo é tão claro e real. Era uma manhã ensolarada de abril no ano de 1991, dia de folga do quartel. Eu me encontrava naquela casa com o amigo Valois e companhia, no bairro da Matinha, em Belém. Lembro que pela manhã, tive uma rotina normal na casa. Estava só com o Valois, conversamos bastante, e à tarde, fui para a sala no andar de cima. Resolvi escutar um radinho. Na verdade, era um aparelho telefônico que tinha a função de despertador e rádio, e sempre que eu tinha tempo, escutava músicas. Lembro que sempre colocava nas estações com programações evangélicas, mesmo estando desviado do caminho de Deus, pois hoje entendo que essa era assim, a real condição espiritual em que me encontrava. Na época, jamais admitiria dizer que eu era um desviado, pois é sempre a mesma atitude de fuga, se auto-iludir e mentir para si mesmo de algo que não se é. Neste dia, passei a tarde toda escutando belas músicas cristãs, e a reflexão,
Era uma constante sobre o futuro e sobre minha vida, mas refletir ainda não foi bastante para me tirar da inércia espiritual a que eu mesmo me submetia. Ao cair da noite, os outros moradores da casa começaram a chegar. Então, resolvi colocar um colchão no chão da sala. Era por volta das 6:30. Lembro de uma pontada, uma dor de cabeça e uma forte dor na vista que surgiu do nada sem nenhum motivo aparente. Reclamei para a irmã do Valois, e perguntei se havia na casa algum remédio para dor de cabeça. Ela me disse que sim, e queria pegar para mim. Tomei o remédio e deitei novamente no colchão. Lembro que ela perguntou para Valois, o que ele tem? Valois respondeu, não sei, parece que ele não está muito bem, está estranho. Escutei toda aquela indagação, e a dor de cabeça estava ficando cada vez mais insuportável, e numa atitude de desespero, peguei uns livros que estavam próximos a mim, e coloquei sobre minha cabeça, apertei com força na tentativa de minimizar a dor. Foi quando os outros amigos perguntaram se eu estava bem. Eu dizia que não, pois estava com muita dor de cabeça, e sentia o meu corpo arder em calor, como se estivesse com uma febre muito alta. A irmã de Valois chegou a perguntar se eu queria um chá, e chegou até a verificar minha pressão. Parecia normal, mas eu tinha certeza de que nada estava normal em mim, nada. Ao retornar com a xícara de chá e ao tomar, algo em mim forçava-me a falar para ela as seguintes palavras: eu sei tudo, pensa que eu não sei as coisas que tu fizestes. Eu sei de tudo. Ela ficou com medo, e perguntou novamente o que eu tinha, e continuei a dizer aquelas coisas. Aquela atitude começou a gerar medo em todos que estavam na sala. Havia 5 pessoas, Valois, sua irmã, a colega, e os seus 2 primos. Eles continuaram lá, mas desta vez, calados, e somente olhando. Eu estava completamente consciente e ciente das coisas que estavam acontecendo, só que eu não tinha controle sobre minhas palavras e minhas atitudes. Algo maior que eu me controlava, algo muito ruim e estranho. Os acontecimentos ficariam cada vez mais sérios. E ao fechar os meus olhos, tentei abri-los novamente, porém, não consegui mais. Lembro que fiz uma força sobrenatural para abrir os olhos e não consegui, mas, o mais impressionante, é que eu conseguia visualizar todas as coisas. É como se meu espírito visse tudo, sentisse tudo, e tinha total consciência de tudo ao meu redor. Coloquei a mão na cabeça e tive uma sensação estranha. É como se o meu espírito começasse a sair do meu corpo, mas ao mesmo tempo em que eu me sentia sair de mim mesmo, estava completamente consciente em meu próprio corpo, podendo falar o que estava acontecendo comigo. Meu espírito começou a descer pelo chão da sala do andar de cima. Fui descendo, atravessei para o andar de baixo, onde pude ver as coisas que ali estavam. Continuei descendo até o chão. Atravessei uma camada de terra que me deu acesso a um túnel, um outro mundo que até então não conhecia. Fui descendo e ficando em pé. Quando vi, estava totalmente em pé, rodeado de lodo e lama, até a metade de minha perna, quase chegando aos joelhos. E tudo o que eu visualizava, conseguia relatar em meu corpo para todos os que se encontravam na sala. Meus amigos estavam muito aterrorizados e curiosos com aquele acontecimento. Enquanto isso, lá embaixo no túnel, eu tinha muito medo, sem saber o que estava acontecendo. Foi quando senti que havia mais alguém naquele lugar além de mim. Fui olhando devagar para o lado esquerdo, e tive a sensação de que algo de muito mal estava ali bem ao meu lado. De repente, fez-se um barulho. Foi o barulho da lança atravessando o meu lado esquerdo e rasgando meu peito. Na ponta da lança, estava meu coração pulsando vivo. Uma sombra negra em forma de homem, sempre recuada ao lado esquerdo do meu corpo, segurava aquela lança que fora jogada no chão. Eu vi quando ela subitamente afundava na lama e no lodo do túnel. Foi quando a sombra me disse: agora sim, podes ver o que eu tenho para te mostrar. Quando escutei aquela voz, vi meu coração sendo lançado no lodo, no fundo daquele túnel, que tinha um aspecto de uma caverna escura e suja. Depois disso, não senti mais medo e nem sentimento algum. Logo em seguida, aquela sombra que sempre estava ao meu lado esquerdo, começou a passar para outro nível do subsolo juntamente comigo. Fomos afundando naquele lodo e lama, até passarmos para um nível mais baixo. O que vi no nível abaixo, foi aterrorizante para os olhos humanos verem. Era como um lugar de tormento, uma caverna cheia de corpos dilacerados em decomposição,
Olhei para o meu lado esquerdo, e novamente estava lá, aquela sombra em forma de homem. Logo em minha frente, havia uma coisa parecida a uma cachoeira saindo das rochas da caverna, que jorrava lama, água suja, e muitos corpos de pessoas, corpos vivos, pessoas despedaçadas e vivas caindo até o chão. Ao caírem no chão, vinham ganchos como aqueles usados para pendurar carne no açougue. Esses ganchos pegavam os restos das pessoas, e colocavam novamente até o topo da cachoeira para poderem cair novamente até não sobrar mais nada. Era horrível aquela cena. Logo do outro lado, havia várias mulheres nuas, de costas para mim. Elas estavam amarradas lado a lado, presas por correntes nos braços e pernas que as puxavam para o lado esquerdo em direção a uma grande labareda de fogo que queimava suas costas. Muitos gritos e gemidos elas proferiam. Foi quando aquele ser sombrio ao meu lado disse-me: Sabe quem são elas? São prostitutas. E logo mais à frente, vi uns seres tipo anões, verdadeiros demônios, monstruosos, horríveis, pegavam pessoas e levavam para um cepo de madeira, aqueles que são usados para cortar carne de boi em açougue. Os mesmos colocavam as mãos das pessoas e cortavam com um grande machado. Era uma fila imensa de pessoas com as cabeças abaixadas esperando para terem as suas mãos cortadas. Então ele me disse: Sabe quem são esses? São ladrões. A cena horrível e macabra não tinha fim. Lembro perfeitamente na hora em que começamos a nos dirigir para um outro local daquela caverna. Eu continuava andando com a sombra ao meu lado esquerdo, e sempre afastada de minha visão. Eu só podia vê-la pela lateral do olho, ela nunca ficava à minha frente. Então passamos por um local, uma espécie de sala imensa e escura. Foi quando eu vi uma mão pegar em meu braço, e me puxar calmamente para o centro da sala. A sombra que estava me mostrando tudo o que havia naquele local, pegou-me pelo outro braço, e me arrastou novamente para o caminho em que estávamos e me disse: Olha para lá. Foi quando avistei uma imensa bola de pelos negros e com pernas. Era parecida a uma aranha. Não tinha olhos nem boca e nem cabeça. Era somente uma grande bola negra. A sombra dizia novamente: Sabe o que é aquilo? São teus amigos que te convidam para as festas e bebedeiras. Sabia? Fiquei calado sem resposta alguma. Começamos novamente a caminhar em direção à saída daquele local. Era um túnel, uma caverna. Vi claramente a saída. Só que, o que parecia saída para mim, era a entrada para muitos, muitos que como eu, se encontravam envolvidos em um laço demoníaco e enganoso. Vi centenas de pessoas em fila do lado de fora da caverna. Para elas, a fachada era como uma entrada de um show, uma casa noturna iluminada, cheia de luzes piscando. Porém, mal sabiam o que havia no interior, apenas morte. Quando saímos, olhei para trás, e vi duas grandes correntes fechando aquele local. Elas passavam de uma ponta a outra da entrada do túnel. Olhei novamente para frente, e fui surpreendido com algo inesperado. Aquele ser nebuloso e obscuro, estava novamente ao meu lado esquerdo, só que agora, eu podia vê-lo de frente. Era uma sombra negra em forma de homem. Tudo foi repentino. A sombra começava a emanar uma luz forte e brilhante nos pés. Essa luz começou a subir pela sua perna. A cada instante que a luz subia, ia surgindo um ser angelical, um anjo. As asas foram saindo de suas costas. Elas abriram e apresentavam-se iluminadas. Emanavam uma forte luz oriundas daquele ser. Era um anjo perfeito e iluminado. Usava uma coroa de ouro em sua cabeça em forma de aro fino. Seus cabelos eram loiros e claros como a seda. Estava coberto apenas por uma veste em formato de saia pequena e branca. Olhei para os lados, e me surpreendi ao ver um exército de anjos, milhares e milhares, todos enfileirados dispostos em batalhões. Eram tantos, que sumiam de minha visão rumo ao infinito. Todos estavam de costas para mim e armados com lanças na mão esquerda, prontos para uma grande guerra. Logo ouvi a sua voz me perguntando: Sabe quem são esses? São os anjos do Senhor se preparando para a guerra. Logo achei aquilo estranho. A palavra do Senhor afirma categoricamente que os anjos do Senhor estão e sempre estiveram preparados para a batalha. O que também me chamou a atenção foram as lanças nas mãos. A Bíblia afirma que os anjos de Deus estão armados com espadas e não com lanças.
E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas 21:30. Arco e lança trarão, são cruéis, e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos virão montados dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Jeremias 6:23. Ali, comecei a ver o que os meus olhos não queriam ver. Passei então a compreender de quem se tratava, quem era afinal, o tal ser tão estranho, que me apresentava tudo aquilo. Virei para a frente, e vi uma imensa coluna de concreto grossa e forte. Ela se erguia do chão até as nuvens, parecia sustentar alguma coisa muito grande no céu. O anjo, assim o chamo por parecer com abriu as asas, e levantou-as batendo de cima para baixo, começou a subir, e ao subir, pegou-me pelos ombros como uma águia pega uma presa na sua caçada. Foi subindo, subindo, até um outro céu. Quando chegamos ao suposto céu, vi um lugar coberto de nuvens, uma neblina fina e constante que cobria o chão. Era tudo nuvem branca, e tremendamente clara. Aquele anjo foi descendo comigo naquele local, me colocou de pé e foi me descendo. Ao pisar o chão que era de nuvens, meus pés conseguiam passar por elas, e eu pisava em terra como em um chão comum. Achei muito estranho tudo aquilo. Observei que quando ele andava, pisava sobre as nuvens do chão caminhando por sobre elas sem tocar o chão. Logo se dirigiu para um grande portão que estava à minha frente, parou, e ficou esperando uma reação minha. Quando vi aquele grande portão à minha frente, me dirigi até lá, para ver do que se tratava. Fui me aproximando, e lá tinha uma escadaria em meio àquela neblina no chão. Era uma escadaria com poucos degraus feitas de ouro. Subi as escadas até chegar bem próximo do grande portão que estava fechado. Era em formato de arco como aqueles portões usados em parques e museus, só que muito lindo, reluzia como ouro. Por trás e bem encostado ao portão, havia uma cortina fina e translúcida, bem transparente. Eu podia ver tudo o que estava do outro lado de lá. Era uma visão fantástica apresentada para mim, e lá bem longe, eu pude ver uma grande cidade em ouro puro e brilhante. Fiquei tão alegre com aquela visão. Pensei logo, é a cidade santa de Deus. Eu aprendi na palavra, e sempre ouvi dizer, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor nos preparou, mas ela estava ali, tão próxima, bem ali à minha frente. Era ela. Era tudo o que eu queria para mim. Fiquei enlouquecido para abrir o portão e entrar, mas, quando eu tentei fazer isso, o anjo me disse em alto e bom tom: Não, agora não. Tu não podes entrar na cidade. E eu indaguei: por que não? A resposta foi enfática: agora não. Quando ele percebeu que eu não ia obedecê-lo, e que me aproximava do portão, ele rapidamente me parou. Fui pego pelo braço com muita força, e ele se lançou comigo lá do alto para baixo. A queda foi muito real, pude sentir o horrendo medo da morte. Quando me vi, estava em pleno deserto, aquela queda havia me levado até lá. Eu estava com as mãos enfiadas na areia quente, senti o sol escaldante e forte sobre minha cabeça, muita sede e cansaço. Era tudo muito real. Um sentimento de abandono em pleno deserto escaldante, era o que eu sentia. Eu desesperadamente tentava voltar para o meu corpo que havia ficado naquela sala da casa, mas não podia. Então, senti que o meu corpo ainda relatava tudo para as pessoas que estavam lá, uma narrativa de todos os acontecimentos do mundo espiritual. Lembro que naquele deserto, nada era vivo, não tinha nada além de areia e sol. Levantei a cabeça, e pude ver a imagem de um homem bem longe, como se estivesse se aproximando de onde eu estava. Pude ver que era um homem vestido com um manto envolto pelo seu corpo. A cabeça era protegida por uma cobertura de pano, como os beduínos e árabes usam. Ao olhar para o lado, vi novamente aquela sombra que outrora sempre estava me acompanhando. Ela estava novamente ali, e fui surpreendido por uma pergunta: sabe quem é aquele? Eu disse que não sabia quem era. Então, aquela sombra me deu uma resposta precisa: aquele é Jô. Fui eu quem tentei nele. Agora tu sabes quem sou eu. Naquele momento, não havia dúvidas ou suspeitas. Eu estava na companhia do inimigo de nossas almas, o usurpador, o rei da enganação e da mentira. Ele tinha se revelado a mim naquele momento. No término de sua frase e de sua revelação,
pude ver uma carruagem de fogo puxada por cavalos flamejantes descer do céu, e ir até ao encontro daquele homem que estava distante dali. Vi que ele entrara naquela carruagem e se dirigia de volta ao céu. De imediato, pude tirar uma óbvia conclusão de tudo. Ele disse que o homem à distância no deserto era Jó, mas a palavra de Deus diz que quem foi levado ao céu por um redemoinho e separado por uma carruagem de fogo foi Elias, o profeta de Deus, e não Jó, o homem justo e fiel. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis 2:11. Num piscar de olhos e em segundos, fui tirado do deserto e levado em espírito até a casa de meu pai em Salinópolis, no Pará. Vi claramente tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Na época, só eram evangélicos eu e minha mãe, meu pai e irmãos, não tinham nenhum compromisso com Deus. Meu pai tinha um bar no terreno em frente de casa. Sempre estava na companhia de meu irmão menor Sérgio, que o ajudava nas vendas. Por não serem conhecedores da salvação em Cristo Jesus, os problemas familiares eram constantes. Meu pai sempre abusava do álcool, e os conflitos em casa eram inevitáveis. Naquele momento me vi flutuando no bar de meu pai, e ao meu lado esquerdo, lá estava aquela sombra. Vi claramente meu irmão Sérgio servindo uma cerveja para um cliente. E ao seu lado, estava meu pai. Fiquei perplexo em ver aquela cena, meu pai ali junto com meu irmão naquela situação. Sem que eu pudesse ter tempo de indagar alguma coisa, de lhes dizer algo. E aquele ser diabólico me interpelou. Esse é teu pai? É esse que é teu pai? Eu, com muito medo, e com uma raiva crescendo dentro de mim, falei com rispidez e irritado. Sim, é meu pai, é meu pai. Foi quando ele deu uma risada sarcástica e irônica. Eu vou levar ele comigo. Eu vou levar ele. Eu me sentia preso sem poder fazer algo. Apenas me senti revoltado e gritei bem forte. Não, tu não vais levar ele não. E continuei falando as mesmas coisas. O que eu ouvia era apenas gargalhas irônicas e aterrorizantes. O diabo enganador, naquele momento, estava apenas me abalando com suas acusações, pois ele não teve poder para cumprir nenhuma das palavras que havia dito naquele momento. Anos depois, o Senhor Deus Todo-Poderoso operou milagrosamente e trouxe salvação a meu irmão Sérgio, e posteriormente a meu pai. Resgatar meu pai do álcool foi muito mais difícil, pois isto sempre o afastava de Deus. Porém, o Senhor nunca erra, e sabe como operar e agir na vida de cada um de nós. Atualmente, meu pai se encontra cometido pelo mal de Parkinson, e está em casa com fé, crendo nas promessas do Senhor, e hoje, a salvação de Cristo Jesus já é real em sua vida. Tenho certeza que Deus o perdoou de todos os seus pecados, e que um dia poderei vê-lo caminhando feliz e sem doença alguma na Cidade Santa, juntamente com toda a minha família. Todos os dias, oro pelos meus irmãos Silvio e Silvia, que ainda não são salvos em Cristo Jesus. Sei que o propósito que Deus tem nas vidas deles e de seus familiares é tremendo. Creio que lá estarão também. Basta apenas que eles se conscientizem e creiam de todo o seu coração e entendimento que o único caminho para a libertação e salvação é Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Voltando aos acontecimentos espirituais, após aquelas risadas irônicas do diabo sombrio que ali estava, voltou-se para mim e disse: agora tu sabes bem quem eu sou. Agora que tu sabes, eu vou te mostrar tudo. Foi em uma fração de segundos, quando me vi, estava flutuando juntamente com aquele ser em um porão enorme, ele sempre ao meu lado esquerdo e recuado dos meus olhos. Fiquei pasmo quando olhei para baixo, era algo inimaginável, uma montanha de riquezas, um verdadeiro tesouro. Ouro, dinheiro, joias, obras de arte, tudo bem guardado e escondido. Ao olhar para a frente, vi nitidamente um homem subindo uma escadaria. Ele estava com vestes como de padre, calça preta e a túnica característica de um padre. Aquilo me impressionou muito,
Ele parecia estar saindo de uma possível revista do local, como que tivesse ido ver se tudo estava bem ali. Quando o ser sombrio avistou aquele homem, imediatamente proferiu: "Tá vendo aquele ali? É um traficante, um corrupto. Tá vendo esse tesouro? Era para ser usado para matar a fome das crianças na África e está aqui escondido." Alguns meses depois de tudo ter acontecido, fora preso um padre, acusado de tráfico de drogas e corrupção. Após mais uma de suas acusações feitas por aquele ser, houve uma indignação por parte dele. A ira tomava conta daquele ser diabólico. Da sua boca saiu a seguinte expressão: "Ah, já que estamos aqui mesmo, vou te levar até a presença do Papa, e tu saberás tudo." Aquilo parecia não ter fim. A sessão de acusações só estaria começando. Quando dei por mim, novamente estava em outro lugar. Era tudo tão real e verdadeiro. As cores, as imagens, a presença das pessoas, tudo muito, mas muito real. Fui trasladado para a presença do Padre Supremo da Igreja Católica, o Papa João Paulo II. Ele estava sentado no seu trono papal, usando as suas vestes brancas, sua mitra na cabeça. Segurava o cajado símbolo da igreja. Seu semblante passava preocupação, sua cabeça ligeiramente inclinada para baixo. Parecia estar pensando ou refletindo sobre algo. Nossa presença naquele lugar parecia não existir. Ele não podia nos ver, mas estávamos a pouquíssimos metros dele. A sombra demoníaca se aproximou mais perto ainda, ficou aproximadamente a 1 metro de distância, e começou a apontar para seu rosto, e em tom alto e blasfematório, lhe proferia palavras com fúria. Lembro das palavras que até hoje não saíram da minha memória. "Tu queres mudar tua igreja? Agora não tem mais jeito, eu vou levar muitos comigo." A fúria era tremenda, ira e raiva saíam daquelas palavras. Do outro lado, um ser indefeso e mortal, incapaz de solucionar o que estava por vir. Alguns meses depois, a mídia TV informava ao mundo que um novo movimento católico estava criando forças, pressionando a igreja e trazendo uma nova doutrina dentro do catolicismo. Era a renovação carismática que se expandia, e a igreja católica não teve como evitá-la. A palavra de Deus diz que somente Cristo Jesus pode transformar o homem, e lhe dar consciência de seus pecados. Não basta mudarmos a roupa ou algumas atitudes e continuarmos fazendo as mesmas coisas. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Embora aquilo tudo estivesse acontecendo comigo, eu não esqueci em nenhum momento de ter um dia sido um servo fiel e temente a Deus, desde quando aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Sabia que o motivo de eu estar passando por tudo aquilo era pelo fato de ter deixado de prosseguir o caminho reto com Jesus. Porém, estava certo de que tudo o que eu queria era que tudo aquilo acabasse logo. Lembrei naquele momento que eu tinha uma saída, e a minha única saída era Jesus Cristo. Fiz força para deixar aquele lugar. Em meus pensamentos, comecei a reagir. E quando me vi, já estava novamente em meu corpo na sala de casa sendo observado por todos os meus amigos e outras pessoas que ali estavam. E quando tudo parecia ter terminado, surgiu o pior. A palavra do Senhor, em Lucas 11:24-26 diz: "Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e, não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E, chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro." Quando retornei ao meu corpo, não podia abrir meus olhos, só conseguia enxergar pelo meu espírito. Das vezes em que tentei abrir, só conseguia ver uma pequeníssima luz, e só visualizava vultos. Tive a certeza de estar dentro de um poço no meio da sala, e as pessoas me vendo lá de cima. Era como se eu estivesse no andar de baixo e as pessoas me olhando do andar de cima da casa, só que sem o piso para impedir a visão, algo muito estranho. Lembro que pude falar aos meus amigos, e pedi a eles que me trouxessem alguém que fosse da igreja. Um servo de Cristo Jesus. Eles ficaram atônitos, porque nunca tinham visto aquilo,
Na verdade, não sabiam o que fazer. E enquanto eles questionavam entre si para lembrarem de alguém, eu estava naquele poço escuro. Eu dizia várias vezes clamando por socorro: eu estou em um poço, estou preso aqui, ele está nesta escuridão que me cerca. Ele vai me pegar, me tirem daqui rápido. Me ajudem. Me ajudem. Pude ouvir quando alguém do meio deles disse: eu sei, as vizinhas aí do lado são crentes, vai chamar elas. A situação começou a ficar cada vez mais complicada e séria naquele momento. Estavam entrando em cena os guerreiros do Senhor, e que de forma reativa, entrariam em cena para ajudar a mudar toda aquela história, e dar novos rumos àquela batalha. A espera era eternal, parecia que eu nunca ia sair daquele poço escuro e tenebroso. O pavor de ser destruído pelas forças do diabo era muito grande. Todavia, eu tinha esperança e certeza de que ia ser resgatado pelo Senhor. Chegaram duas moças à sala da casa e me viram naquela condição deplorável, totalmente aprisionado pelo diabo. Foi quando chegaram bem perto e começaram a falar comigo. O que é que você está sentindo? Está tudo bem? Naquele momento, eu só sabia pedir uma coisa a elas: por favor, orem por mim. Por favor, orem por mim. As servas do Senhor começaram então a orar e a clamar a Deus para que eu pudesse ser liberto daquela prisão que me atormentava. Porém, a prisão espiritual era terrível. Eu estava totalmente oprimido e possesso pelo inimigo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. 1 Timóteo 2:8. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. João 14:13-14. Quando elas começaram a orar, eu era impulsionado por aquela força demoníaca a tirar a atenção delas, e sem que eu quisesse ou pudesse, me vi falando ininterruptamente com o intuito de interromper a oração. Foi quando em uma das vezes, percebi que algo de diferente estava ocorrendo. Eu começava a tomar forças para lutar contra aquela opressão. Em meio ao meu desespero, me foi mostrado por aquele espírito maligno, um grande relógio, onde apareciam os ponteiros marcando 3 minutos para meia-noite. O diabo falava bem alto para mim. Diz que está faltando 5 minutos para meia-noite, diz. Relutei em dizer aquela mentira, fiz força e contestei dizendo que não faltavam 5 minutos. Eu via que faltavam 3 minutos e eu me recusava em dizer o que ele queria que eu dissesse. Todavia, naquele momento entendi que sempre que formos lutar contra o mundo das trevas sem estarmos na presença do Senhor Deus Altíssimo, nunca seremos vencedores. É batalha certamente perdida. Somente venceremos as hostes da maldade, as forças diabólicas, se verdadeiramente estivermos íntegros e limpos diante de Deus, pois só assim, não por nossa própria força, sozinhos, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo, sairemos mais que vencedores, e Ele sim, vencerá todas as batalhas por nós. A saber, se eu tivesse guardado iniquidade em meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Salmos 66:18. Naquele momento, eu era presa fácil, e estava sob o controle do inimigo, verdadeiro marionete do diabo. Jamais poderia fazer minhas vontades, ou dizer o que realmente eu via, ou queria dizer. Fui obrigado a falar o que ele queria, mesmo fazendo forças para não serem aquelas palavras. Eu não tinha domínio de mim mesmo. Eu era entendedor de que o Espírito Santo não morava mais em mim. Eu não era mais a sua morada adornada e limpa, desde quando me afastei do Senhor. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio 11:28. Foi quando gritei: eu vejo um grande relógio, ele marca a hora da vinda do Senhor. O tempo está próximo. O horário marca. O horário marca. Marca, está faltando 5 minutos para meia-noite. Minha voz saía fraca e lenta, porque eu relutava em não dizer aquelas palavras. Infelizmente, não pude fazer nada além do que ele queria naquele momento. Todos os que estavam na sala ficaram atônitos com aquela revelação. Não sabiam que estavam sendo enganados pelo diabo que simulava o tempo errado para a hora da colheita do Senhor. Com isso,
ele estava divulgando enganosamente que ainda restava bastante tempo para Jesus Cristo voltar, induzindo as pessoas a não se apressarem para rever suas vidas, os seus conceitos, os seus valores e o caminho que estavam trilhando, criando uma falsa expectativa de segurança espiritual para os desviados e para as pessoas que ainda não tinham Jesus como seu Salvador. Aprendi então, que o princípio da prontidão deve ser aplicado todos os dias, ou seja, em nossa vida espiritual, há dois momentos, semeadura e colheita. Tanto na semeadura quanto na colheita, requer que estejamos prontos para a boa obra de Deus em nós para a glória de seu nome. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Quem ceifa, já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. João 4, 35 a 38. Cada momento em que eu passava com aquela agonia, era uma eternidade, parecia não ter fim. Pensava eu que os fatos e acontecimentos travados naquela pequena sala, só se resumissem ali em mim. Mas, a batalha era bem maior, muito maior mesmo. Ao lado esquerdo da casa onde eu estava, era a residência das moças evangélicas, as que foram chamadas por meus amigos para me socorrerem. Elas tinham um irmão, que hoje já não recordo o nome, porém, o que eu não sabia, é que ele seria a peça-chave do desfecho daquela noite de guerra espiritual. O que elas me contaram depois, e o que ele mesmo me relatou após os fatos decorridos, foram impressionantes. Nunca me esquecerei das palavras e da expressão que marcaram aqueles rostos ao me contarem em detalhes tudo o que aquele rapaz havia passado naquela noite. No momento em que um dos meus amigos que estava na sala se dirigiu até a casa ao lado para pedir ajuda, encontrou uma das irmãs do rapaz na sala escutando músicas cristãs. Ele contara o problema que estava acontecendo comigo, e que eu precisava da ajuda de uma pessoa crente, pois quem estava com problemas, pedia isso. Ela prontamente chamou sua irmã e contou o caso. Ao chegarem à cozinha, passaram diversas vezes próximo a seu irmão que jantava no momento. E lhe perguntaram: não vais lá ver o rapaz que está com problemas? É aqui do lado, nosso vizinho. O convidaram diversas vezes e a resposta foi enfática: eu nem conheço ele, o que eu vou fazer lá? E continuou a jantar sozinho na cozinha de sua casa, enquanto suas irmãs se dirigiam até ao local dos acontecimentos. Mesmo jantando, ele não deixava de pensar naquele convite de suas irmãs. Aquela pergunta lhe martelava a cabeça. Quando tudo parecia tranquilo, surge uma voz por detrás de suas costas que dizia: vai lá ver quem é. Ele olha para trás, olha para os lados, e não vê ninguém. No momento, ele me dissera pensar que fosse coisa de sua cabeça, ou alguém tirando uma brincadeira, e não deu muita importância, continuou a jantar. Mas francamente, ele me relatara que o medo começou a tomar conta dele, e pensou: estou sozinho em casa. Minhas irmãs e minha mãe saíram, quem poderia estar fazendo aquilo? Mesmo assim permaneceu no local. E ao terminar, se dirigiu à sala para escutar músicas. Foi quando de repente, aquela voz outra vez insistira: vai lá ver quem é. Então o medo começou a se tornar pavor e a dominá-lo. Sendo assim, a única coisa que teve vontade de fazer, foi sair e ver quem era aquele tal vizinho que estava passando mal. Ao sair de sua casa em direção aonde eu estava, ele foi se perguntando: quem será esse cara? Eu nem conheço ele. Nem sei por que eu estou indo até essa casa. Quando ele chegou bem em frente à casa onde me encontrava, resolveu desistir de saber quem eu era e resolveu voltar. Ao dar meia volta, tentou seguir pelo mesmo caminho em que havia vindo, e para sua surpresa, não conseguiu seguir em frente. Algo como uma parede o impedia de prosseguir. A cada passo que ele dava para trás, tentava dar um novo passo para a frente e não conseguia. Lá estava uma barreira invisível impedindo de andar de volta para sua casa. Era como se estivesse o empurrando para dentro da casa onde me encontrava. Sem mais poder resistir, o jeito foi seguir em frente e entrar. Ele jamais imaginaria o que iria acontecer. Seria uma noite que mudaria sua história também. Enquanto ele se aproximava, eu estava lá enclausurado em um poço sem saber como sair. A sensação era horrível.
No momento em que ele se aproximou, pude sentir um imenso medo se apoderar de mim. Era como se algo aterrorizante estivesse se aproximando. Ele foi entrando pela porta da casa, a porta do andar de baixo, indo direto para a escada e começou a subir. Na sala onde eu estava, bradei em alta voz: "Ele está vindo! Ele está vindo!" E comecei a apontar para a parede da sala que dava em direção às escadas. O problema era o que estava vindo. Lembro que as pessoas que permaneciam na sala ficaram se perguntando: o que está vindo? O que ele vê? Essa pergunta se dava porque duas paredes separavam a sala das escadas. Uma era a própria parede da sala, e a outra era de um quarto que ficava entre as escadas e o local onde eu estava. Como eu podia estar vendo algo se aproximando com tantos obstáculos? Mas de forma sobrenatural, eu podia sentir e ver. Meus olhos, através do meu espírito, viram uma coisa negra e grande, que trazia consigo terror e medo. Eu já sabia que se tratava de algo demoníaco. Algo grande e negro, horrível, um espírito de morte. Aquilo foi se aproximando, e ao chegar à porta da sala, recordo que ainda estava com os olhos fechados, virei-me de imediato para lá, e nesse momento, lembro que consegui abrir meus olhos parcialmente. Vi a figura de um jovem rapaz moreno, e de estatura baixa e franzina. Tinha aproximadamente uns 18 anos de idade. Estava lúcido e apresentando medo nos olhos. Pude sentir medo em seu espírito. Ele entrou, e ficou próximo de suas duas irmãs. Estava acuado. Foi tudo muito rápido. Aquela sensação estranha tomou conta de mim. E uma voz falou para mim: "Pergunta a ele, se ele tem medo." Eu estendi minhas mãos em sua direção e perguntei: "Tu tens medo? Pega minha mão. Pega minha mão. Tu tens medo, não é?" As pessoas que se encontravam no ambiente, ficaram se olhando e comentando algo entre si, mas eu não liguei. O foco era somente aquele rapaz. Algo em mim fazia dar toda a atenção àquela pessoa, como se tivesse uma força se voltando para um único objetivo, o qual eu desconhecia até então. A resposta do rapaz foi rápida, após minhas perguntas: "Não, eu não tenho medo. Pra que tu queres minha mão?" Eu voltei a indagar novamente: "Me dá tua mão. Pega aqui na minha mão." Pelas inúmeras insistências, ele se aproximou e pegou em minha mão. Bastou um toque. Foi quando ele tentou puxar a mão, mas já era tarde. Sua mão ficou presa à minha. Ele não conseguia puxá-la. Por mais que a puxasse, ele não conseguia. Era como se tivesse passado uma cola nas duas palmas das mãos, unindo elas. Sua força em tentar se desprender daquilo era inútil, pois a cola era espiritual. Ao dar a mão para aquele rapaz, algo começou a se esvair pela minha mão. Era como água saindo pelo meu braço e indo em direção a ele. Era como se meu braço fosse um tubo, um cano de água. Uma água negra passava por dentro de meu braço em direção ao seu corpo. A sensação foi de libertação. Eu sentia que estava ficando livre de toda aquela sujeira espiritual. Mas o mesmo não estava acontecendo com aquele rapaz. Ele começou a gemer e rugir como um bicho, e a ranger os dentes. Foi tudo muito rápido. No momento em que a última parte daquela água negra saía do meu corpo, pude ouvir um som como um barulho forte vindo do meu braço. Foi quando aquele jovem caiu no chão totalmente endemoniado, se debatendo e grunhindo. Enquanto isso, fui lançado para o outro lado totalmente consciente, totalmente sóbrio de meus sentidos. Eu olhava para todos os lados, olhava para todas aquelas pessoas catatônicas do medo sem saberem direito o que estava acontecendo. Fui de imediato acolhido por meus amigos. Eles me perguntavam se estava tudo bem, se eu lembrava o que tinha ocorrido. Naquele momento, abaixei a cabeça, e tomei a consciência do que realmente havia me ocorrido. Eu sabia que o diabo tinha me envolvido em uma armadilha dos infernos para me matar, me destruir totalmente. Pensei de imediato que devia pedir perdão de todos os meus pecados a Deus, pois entendi que Ele permitira que tudo isso me ocorresse, para que eu despertasse do sono espiritual. Implorei seu perdão naquele momento. Sabia que só Ele poderia me libertar totalmente e me dar salvação, pois lembrei que Ele havia morrido na cruz por mim, para me salvar e me libertar, que podia me remir, me limpar, despertando em mim a essência do seu primeiro amor quando o aceitei. E eu era entendedor que se eu não fizesse isso de imediato, o diabo voltaria sem dó e nem piedade de mim, e certamente viria com toda a sua fúria para destruir. Graças à morte de Jesus Cristo na cruz e o derramar de seu precioso sangue, pude sentir o perdão e a total libertação naquele momento. Era algo tremendo.
enquanto o rapaz se debatia no chão, sendo socorrido pelas suas irmãs e outras pessoas que ali estavam, eu clamava pelo perdão de Deus. Posso afirmar com certeza absoluta que naquele momento, Deus me libertou. A certeza se deu pelo seguinte sinal que surgiu no momento em que eu pedia perdão a Ele. Ao estar ajoelhado, senti Deus falar comigo. Era uma paz imensa e libertadora. Eu senti o seu Espírito Santo vir até mim. Olhei para o alto com os olhos fechados, e espiritualmente pude contemplar uma luz forte se abrir em cima de minha cabeça. No meio daquela luz, estava uma pombinha branca voando. A paz e o sentimento de perdão eram imensos. Glórias a Deus! Foi como se eu tivesse aceitado a Cristo naquele momento pela primeira vez. Junto com aquele sentimento, me veio uma imensa força, uma autoridade tamanha começou a encher meu ser. Eu sabia que vinha do Senhor Jesus, era maior do que eu não poderia controlar ou resistir, porém dessa vez, era algo muito, mas muito bom, que passou a me tomar de tal maneira, que fiquei pequeno diante da tamanha unção que sobreveio sobre mim. Aleluia! Ao meu lado, estava o amigo Valois, e do outro, sua irmã, ambos me seguravam pelos ombros. Dentro de mim, algo me dizia que era para aquela mulher se afastar de mim, e disse, mulher, me larga, se afasta daqui. Eu não sabia por que estava falando assim, somente obedeci. Eu já não estava só, o Espírito de Deus estava comigo, era tudo muito real. E foi pelo amor, perdão e misericórdia de Jesus Cristo que eu havia sido liberto, por a graça, favor, algo que não merecemos, mas ainda assim, Ele nos concede, nos dá, nos doa, louvado seja Deus. Naquele momento, Deus me usava para fazer algo que para o homem é, e pode ser até impossível, mas para o Senhor Deus de Israel, não era, não é e nunca será impossível. Naquele instante, levantei, e fui em direção ao rapaz que estava totalmente possuído pelas legiões demoníacas. Quando fui me aproximando, o desespero do demônio era terrível, pois não ia eu, quem ia era o Espírito Santo de Deus à minha frente, e aqueles demônios sabiam disso. Ao me aproximar, peguei nos ombros daquele rapaz, e em alta voz, com toda a autoridade que o Senhor havia me dado por sua graça e misericórdia, disse: olha para mim. Olha para aquela luz. Eu me referi à luz que continuava a brilhar no meio da sala, mas a resposta do inimigo foi enfática: não, me deixa. Eu não quero olhar para a luz. Em meio àquelas palavras, ele rosnava e grunhia. As pessoas que ali estavam, se perguntavam: que luz é essa? Eles procuravam e se perguntavam sem saber direito do que se tratava. A peleja era tremenda. Como podia estar acontecendo aquilo? Uma hora, eu era vítima do diabo. E em outro momento, Deus estava me usando para libertar um endemoniado. Como poderia tudo aquilo estar acontecendo? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. As coisas de Deus são tremendas, inexplicáveis, e incompreensíveis para o homem natural, aquele que não consegue entender o que o homem espiritual consegue sentir, compreender. Jamais seria possível demônio expulsar demônio. Somente o poder de Deus pode fazer com que legiões sejam expulsas. A libertação do homem se dá mediante a confissão de sua condição e do verdadeiro arrependimento de suas atitudes erradas. Jesus nos ensinou através da sua palavra, que é Ele, o grande e poderoso Deus, e que através de seu nome, faremos maravilhas. No livro de Marcos 3, 23 a 26, está a confirmação destes fatos que passei aqui. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E, se Satanás se levantar contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Marcos 3, 23 a 26. Nos poucos minutos de lucidez que Deus me permitiu, eu percebi que eu tinha poucos segundos para tomar minha decisão. Ou eu ficava meditando no que tinha me acontecido, e ia parar na cova dos leões outra vez, ou eu me arrependia, e clamava a misericórdia de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, obtendo assim uma nova chance e sair daquela situação como um vencedor.
Graças à morte do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, pude ter novamente o discernimento que só o Espírito Santo de Deus pode dar ao homem pecador. Então decidi me agarrar a essa chance como quem toma a sua última decisão na vida. Afinal, era continuar morto espiritualmente no pecado, ou uma vida renovada e cheia do poder de Deus em Cristo Jesus. Graças a Deus, tomei a atitude mais correta que um homem e uma mulher podem tomar na sua vida: primeiro se arrepender, depois, pedir com sinceridade o perdão e então aceitar Jesus em sua vida, limpo e renovado outra vez. Eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, pude expulsar vários demônios do corpo daquele rapaz, tudo para a glória do Deus soberano e imortal. A luta era feroz, pois ali se encontravam várias legiões de demônios insistindo em ficar. Naquela batalha, pude contar com a ajuda das irmãs do rapaz, e com toda a autoridade, elas não deram trégua para o inimigo. Lembro que uma delas teve a ideia de chamar um pastor, amigo de sua família. Recordo de que quando eu estava travando mais uma batalha para expulsar um daqueles demônios através do nome do Senhor Jesus, entrou um homem magro e alto pela porta da sala. Tinha aparência humilde, e poderia ser mais um a entrar para ver o que estava acontecendo, mas havia algo de diferente naquele homem. Ao olhá-lo, uma voz falou em minha mente: Podes deixar tudo com ele. O homem foi se aproximando, e chegando próximo do rapaz endemoniado, pude ver a reação do inimigo. Os gritos se sucederam e o desespero foi muito maior. Aí fui entender quem era aquele homem. Era ou melhor, era o pastor que havia sido chamado. Fiquei mais tranquilo, pois eu sentia que o reforço espiritual que precisávamos havia chegado. O exército de Deus havia reforçado e a vitória do Senhor Jesus era inevitável. Aquele momento se tornara singular naquela batalha. Foi quando o pastor segurou a cabeça do rapaz e repreendeu mais uma legião que ali estava. Em segundos, o rapaz parecia ter recuperado os sentidos, mas permanecia com a cabeça baixa. Pela sua experiência, o pastor passara a segurar a nuca do rapaz e me olhou. Ele sabia que ainda havia algo errado ali. Aquela legião tinha desistido fácil demais, não oferecendo muita resistência. Foi aí que ele fez uma pergunta ao rapaz: Está tudo bem? O rapaz respondeu: Sim. Olha para mim. Diz assim: O Senhor Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Foi como jogar pólvora no fogo. De imediato, veio a risada demoníaca. Aquela legião estava fingindo ter deixado o rapaz, mas, ao ser pedido para confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, eles se revelaram novamente. Foi quando disseram: Querem nos pegar. Nós não vamos falar isso. Naquele momento, as legiões que ali se encontravam começaram a se revelar e confessaram sua derrota perante o Deus Altíssimo. O rapaz baixou a cabeça e virou para o meu lado, e as legiões que estavam nele falaram em alta voz: Tu tens muita sorte mesmo de nós não termos te pegado de jeito. É porque esse teu Deus te livrou. Após ter falado aquilo, ele abaixou a cabeça e se calou. De imediato, o pastor colocou a mão em sua cabeça e repreendeu todas aquelas legiões em nome do Senhor Jesus Cristo, as expulsando. O rapaz, ao recobrar a consciência, perguntou o que estava acontecendo, o que era aquilo e onde ele estava. O pastor logo lhe perguntou se estava bem, e que gostaria que ele repetisse a seguinte frase: O Senhor Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. E ao responder com toda certeza, já sabíamos que verdadeiramente Jesus Cristo o tinha libertado. As coisas de Deus são muitas vezes inexplicáveis. O homem muitas das vezes pensa que não existe um mundo espiritual, e que somente existe a matéria, e que de forma alguma poderá ser afligido pelas forças do mal, subestimando os planos maliciosos e danosos de Satanás e seus anjos. Isso tudo parece incoerente para o mundo de hoje, mas, posso afirmar, é real. É tão real quanto respirar, ver, ouvir e viver. As forças do mal existem e estão ao nosso derredor 24 horas por dia incansavelmente, só esperando um vacilo nosso para que num piscar de olhos, estejamos ao chão, sendo pisados e humilhados pelas drogas, pelo álcool, pelos vícios, pela imoralidade, perversidade, devassidão, orgulho, vaidade, egoísmo, incredulidade, miséria e todo tipo de moléstia espiritual. Creia, aconteceu comigo. Felizmente ou infelizmente, tive a oportunidade de ver o que acontece do lado de lá, e como agem para nos destruir. De bons nada têm, querem ver nosso mal e a nossa destruição, e vivem tentando destruir todos os maravilhosos sonhos,
projetos e planos de Deus para a sua vida e para a sua família. Não permita que Satanás invada seu lar, seus bens, sua casa, sua igreja, seus filhos, pois creia, fomos criados à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, é o que a sua palavra, Bíblia, nos garante. Por isso, a tremenda ira de nosso adversário em nos tragar, ele jamais poderá destruir a Deus. Então, tenta destruir a nós a quem Deus ama incondicionalmente. Por falha e descuido meu, tive minha vida nas garras de Satanás. Porém, foi necessária uma atitude de arrependimento, de contritamento de minha parte, para que assim eu alcançasse graça, salvação, perdão, paz, renovo, libertação de toda aquela opressão e possessão. Naquela mesma noite, após todos aqueles acontecimentos, nos dirigimos para a casa das moças evangélicas e do rapaz. Me refiro assim a eles, por já terem se passado 18 anos do acontecido, e já não me recordo de seus nomes, pois o contato que tive com eles, fora pequeno, porém grande o suficiente para que eu não me esquecesse de cada detalhe, de cada momento que vivemos juntos, da tremenda experiência espiritual. Cada acontecimento, cada rosto e cada frase jamais sumirão de minha memória, jamais, pois creio com toda a certeza de meu coração, de que o Senhor Deus Todo-Poderoso, manteve e manterá para sempre em mim essas lembranças, para que eu possa compartilhá-las com cada pessoa e com você que lê este livro. Para que jamais eu me esqueça, de quem eu fui um dia sem sua presença, e de quem eu sou hoje com a sua presença em minha vida. Atualmente, com os meus 37 anos de vida, me vejo alegre e fortalecido a compartilhar todas essas experiências que vivenciei. A vontade de escrever este livro surgiu repentinamente. Motivado, claro, pelo Espírito Santo de Deus que certa noite me incomodou profundamente para que eu descrevesse cada momento dessa experiência. Porém, não sabia por onde começar, só alguns fatos estavam claros em minha memória. Todavia, após orar fervorosamente a Deus, ao Espírito Santo de Deus, pedindo que ele escrevesse por mim, tudo passou a ser claro, e logo à memória vieram nitidamente todos os fatos, pessoas, frases para que essa obra através de mim se cumprisse legitimamente. Após ter concluído este livro, tudo mudou. Após algumas semanas me senti muito mais motivado a me envolver com a obra de Deus. Atualmente, colaboro na casa do Senhor, onde tenho a maravilhosa oportunidade de orar por enfermos, drogados, desempregados, possessos, oprimidos, fracos na fé e toda alma sedenta dos milagres de Deus em sua vida. Tenho testemunhado essa experiência com jovens e pessoas que precisam de uma renovação espiritual, dando assim continuidade ao propósito de Deus em minha vida. Retornando aos fatos, ao chegarmos à residência, conversamos alguns minutos sobre o que havia acontecido e sobre as coisas que Deus havia feito naquele momento. O rapaz me contara toda a sua história, e como foi encaminhado até a casa onde eu estava, o que sentiu, e o porquê de ter acontecido tudo aquilo. Ele me afirmara que naquele momento, também estava longe do Senhor Jesus, que também estava desviado dos seus preceitos e caminhos. Entre as conversas que tivemos, descobri que a casa onde eu estava, havia sido anteriormente usada por praticantes de candomblé, e que sempre havia reuniões com pessoas incorporadas por espíritos. Não era de admirar tudo aquilo ter acontecido, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. O diabo havia tentado me destruir naquele ambiente que supostamente lhe pertencia, mas o Senhor, por sua imensa misericórdia e graça, libertou a mim e aquele rapaz naquele local. Após a conversa que tivemos, curvamos a cabeça e confessamos mais uma vez o nome do Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Oramos e cantamos para a sua glória. No meio da oração, uma das moças foi tomada pelo Espírito Santo de Deus e começou a falar em línguas. Entre as palavras, Deus se manifestou para todos nós. O meu Espírito Santo tem ciúmes de vocês. O que eu permiti acontecer aqui, foi para provar a vocês que os amo. O que vocês viram foi comparado a uma pequeníssima parte de meu poder. O meu Espírito Santo tem ciúmes de vocês. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus,
e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 6,19. Após aquelas palavras, eu pude compreender o quanto Deus nos ama, e o quanto vela pelos seus. Apesar de meus erros e dos envolvidos nos fatos, o Senhor pôde nos perdoar, e assim mesmo, nos amar a ponto de não aceitar nos perder para o inimigo de nossas almas. Ele sempre nos quer em sua presença, desfrutando do melhor que Ele tem para nos oferecer. Se você está passando por problemas e ainda não teve a coragem de enfrentá-lo, e quem sabe está aprisionado também por uma força maior que sua capacidade de libertação, ou talvez esteja distante dos caminhos do Senhor, desviado dos preceitos da palavra de Deus, esta é a hora, amada, em que você pode clamar pelo nome do Senhor Jesus. Esteja onde você estiver, e da forma que estiver, Deus quer neste momento abrir as cadeias da prisão. Você só ficará aprisionado pelo diabo se quiser, pois a misericórdia do Senhor Jesus hoje te alcança. Não deixe o diabo lhe enganar dizendo mentiras, que não há mais jeito para você. Todos os pecados já foram perdoados por Jesus na cruz do Calvário. Quando Ele morreu por mim e por você, fomos sarados por suas feridas, fomos novamente restituídos pela grande graça e misericórdia de seu maravilhoso e insondável sacrifício. Se hoje, você confessar suas culpas e seus pecados perante o Senhor, você poderá ser livre de qualquer cadeia que quiser te aprisionar. Jesus quer hoje te salvar. Entre pela porta da salvação que é Cristo Jesus. Ele não quer ver você prisioneiro do mal, antes, tem todo o interesse em te ver feliz e alegre diante dele, desfrutando de sua presença real. Pare agora e olhe para a sua vida. Analise-se em todas as coisas que você tem vivido. Há a ausência de algo, um vazio, uma tristeza, uma frustração, e até mesmo em momentos de alegria, parece que o tudo que tem tanto valor se torna um nada. Um vazio que permanece lá, bem no fundo do seu íntimo. Esse vazio só pode ser preenchido pelo Senhor Jesus Cristo. Nada poderá preenchê-lo, digo nada mesmo. Creia nisto com todo o seu entendimento. Hoje Ele quer entrar em sua casa, em sua vida, em sua família. Fazer todo o vazio ser preenchido pelo seu Espírito Santo, lhe proporcionando libertação, paz, amor, salvação e bênçãos sem medida. Não deixe para amanhã o que Deus tem para lhe entregar hoje. Agora, nesta hora, neste minuto. Agora, numa atitude de fé, repita comigo em voz alta. Senhor Jesus Cristo, o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, sofreu e derramou cada gota de seu precioso sangue por mim, para que hoje em teu nome eu tenha vida em abundância. Quero, Senhor, me arrepender de todos os meus pecados, de tudo que fiz de errado em minha vida. Quero dizer que somente o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Te aceito em minha vida, e quero que faça parte de minha família. Aceito todas as suas bênçãos em minha vida. Quero hoje em teu nome, ser uma nova pessoa, verdadeiramente lavado em teu sangue, e liberto em teu nome. Faça de mim segundo o teu propósito, e me restitui com a tua graça e com o teu amor para a tua glória, somente para a tua glória. Amém e amém. Espero que todo este testemunho que compartilhei com você, possa ter servido para provar que uma vida sem a presença de Jesus Cristo é simplesmente um alvo livre e bem visível para as flechadas do diabo. Eu creio que a partir de hoje chegou salvação e renovo em tua vida. Tudo vai ser muito melhor, porque verdadeiramente tiveste um encontro com Deus. Creio que todo este testemunho serviu e servirá, somente de honra e glória para o único e majestoso Senhor de todo o universo, nosso Deus, Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, Salvador das Nações. Em nome do Senhor Jesus, quero te abençoar e declarar vitória em sua vida e na vida de sua família. E nunca esqueça, que sem Jesus, nós não somos nada, mas com Jesus somos mais do que vencedores. Ore por mim e por minha família, pois creio que hoje, eu e você estabelecemos um vínculo santo através deste livro. Todavia, quando Jesus voltar, estaremos de mãos dadas, juntos, aleluias, cantando o hino da vitória na cidade santa de nosso Deus, a nova e eterna Jerusalém. Amém.